Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, deixe aqui também um comentário e compartilhem esse vídeo. Fazendo isso, vocês vão estar colaborando comigo. E na aula de hoje eu vou mostrar como fazer esse lindo ponto. Tá demais, né? E com ele dá para fazer tapete, peseira, jogo americano, dependendo da agulha e do fio, até cachecol vai ficar lindo com esse ponto aqui. Ó, aqui é o lado direito e aqui é o lado do avesso, lindo também. E aí, vamos fazer? Para fazer essa amostra de pontos, eu vou utilizar o fio amigurumi na cor eucalipto e a agulha para crochê 2,5 milímetros. Esse ponto ele é múltiplo de 2, ou seja, nós vamos fazer as correntinhas iniciais, contando de 2 em 2 correntes, até atingir o tamanho necessário para a nossa peça, tá? E logo após iniciamos, então, a primeira carreira. Então, aqui eu vou fazer o nozinho inicial. Feito aqui o nozinho inicial, para essa amostra eu vou fazer 30 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Feita aqui as 30 correntinhas, eu vou pular 3 correntes e na quarta eu vou fazer um ponto alto. Esta alcinha que está na agulha, eu não conto como corrente, tá? Então, laço a agulha, pulo uma corrente, 2, 3. Na quarta, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Essas 3 correntinhas que eu pulei é o equivalente a um ponto alto, tá? Laço a agulha, na próxima correntinha de base, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Laço a agulha e na próxima correntinha de base faço outro ponto alto. Então, essa primeira carreira vai ser todinha feita em pontos altos. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a primeira carreira, laço a agulha e na próxima e última correntinha vou fazer um ponto alto. E aqui, ó, eu não vou fazer nada, que aqui é o nozinho inicial. E eu fiquei com um total de 28 pontos altos. Agora, eu vou para a segunda carreira. Vou virar o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas de onde está saindo essa alcinha que está na agulha, eu coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e dou uma puxadinha. E aqui eu faço um ponto baixo. Ó, esse ponto baixo tem 2 alcinhas aqui, um Vzinho. Eu vou colocar a agulha aqui, tá? Então, coloco a agulha nessa alcinha, laço, puxo o fio aqui para cima e vou fazer um ponto baixo, tá? Então, eu tenho um ponto baixo em cima de outro ponto baixo, tá? Esse ponto aqui, ó, é o ponto de início. Ele é o equivalente a um ponto alto, tá? Agora, eu vou laçar a agulha. Ó, vou pular esse próximo ponto, o seguinte, ó, e entre um ponto e outro, vou colocar a agulha, ó, nesse espaço. Laço, puxo o fio aqui para cima e vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou laçar a agulha, vou colocar a agulha, ó, entre esse primeiro ponto e o outro ponto, tá? Bem aqui, ó. E vou puxar 2 vezes a laçada aqui para cima. Laço a agulha, coloco a agulha no mesmo espaço, laço, puxo o fio aqui para cima. A segunda vez. Agora, eu laço e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Aqui eu finalizei o ponto, tá? Agora, ó, esse espacinho aqui já tá ocupado, tá? Então, eu vou pular 2 pontos altos, vou laçar a agulha, ó. Esses 2 pontos altos são os pontos de base, tá? Ó, vou pular esses 2 pontos e nesse espaço, ó, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Agora, eu laço a agulha, volto com a agulha nesse espaço onde tá esse pontinho aqui, ó, que eu fiz aqui o ponto alto, né? Desse primeiro ponto aqui. Como está aqui, ó, que eu fiz um ponto alto, ficou as 2 alcinhas aqui, aqui também ficou, tá? Coloco a agulha nesse espaço, laço, puxo 2 vezes aqui para cima. 1,
2. Laço e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Aqui eu finalizei outro ponto. Agora eu laço a agulha, ó, eu vou contar sempre daqui em diante, tá? Ó, como já tem uma alcinha aqui, duas alcinhas, né? Do ponto alto, né, que eu fiz. Então, ó, pulo 2 pontos de base, nesse espacinho, coloco a agulha e faço um ponto alto. Agora eu vou laçar a agulha, ó, e vou voltar com a agulha, ó, aonde já tem essas duas alcinhas do ponto alto do ponto anterior, tá? Coloco a agulha nesse espaço, laço, puxo o fio aqui pra cima 2 vezes. 1, 2. Agora eu laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Laço a agulha, ó, contando a partir daqui que já tem duas alcinhas aqui nesse ponto aqui. Vou pular 2 pontos de base, nesse espacinho seguinte, faço um ponto alto. Opa. Laço a agulha, volto aqui, ó, onde tem essas duas alcinhas, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima. 1, 2. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Olha como tá ficando lindo. Agora eu laço a agulha, ó, a partir daqui, que aqui já tem alcinha, eu vou pular 2 pontos de base, no próximo espaço faço um ponto alto. Laço a agulha, volto aqui, ó, nesse espacinho, né, que tem duas alcinhas, e puxo 2 vezes a laçada aqui pra cima. Laço a agulha e puxo esse fio, passando por dentro de todas essas alcinhas. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a segunda carreira, laço a agulha, vou pular os 2 próximos pontos de base, não esquecendo de começar a contar os 2 pontos de base a partir dessas duas alcinhas, tá? Não é para começar a contar daqui, é daqui, tá? Ó. Coloco a agulha, ó, entre um ponto e outro, nesse espaço, e faço um ponto alto. Laço a agulha, volto aqui, ó, onde tem as duas alcinhas, e puxo 2 vezes a laçada aqui pra cima. 1, 2. Laço a agulha, e agora eu vou finalizar com um ponto alto, tá? As 3 correntinhas de início que eu pulei, eu vou colocar a agulha na terceira correntinha. Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto. E aqui eu finalizo a carreira, tá? Então, eu iniciei com o primeiro ponto de início equivalente a um ponto alto e finalizo também com um ponto alto. Finalizando a terceira carreira, laço a agulha e no último ponto, ó, de base, vou colocar a agulha por baixo das duas alcinhas e faço aqui um ponto alto. E aqui eu fiquei com um total de 28 pontos altos, a mesma quantidade de pontos da primeira carreira. Agora eu vou para a quarta carreira, vou virar o trabalho e nessa quarta carreira eu vou repetir exatamente o que eu fiz na segunda carreira. Aqui, ó, eu vou puxar essa alcinha que está na agulha, nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha e faço um ponto baixo. Coloco a agulha nessa alcinha do ponto baixo, laço, puxo o fio aqui para cima e faço outro ponto baixo. Então, aqui eu tenho meu ponto de início, tá? Eu estou iniciando dessa forma para ficar com a lateral bem retinha e não ficar furinho aqui, que geralmente acontece quando a gente faz 3 correntinhas aqui do ladinho, tá? Agora, eu laço a agulha, pulo 2 pontos de base e no espaço seguinte faço um ponto alto. Laço a agulha, ó, volto aqui, ó, entre esse primeiro ponto e o seguinte, coloco a agulha nesse espaço, laço, puxo o fio aqui pra cima, uma vez, 2 vezes, então, puxei 2 vezes a laçada aqui pra cima, ó, lacei a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Laço a agulha, ó, a partir daqui, ó, porque aqui eu fiz um ponto alto, né? Então, a partir daqui, eu conto, a partir desse espaço, ó, 1, 2 pontos de base, no espaço seguinte, faço um ponto alto. Laço a agulha, volto aqui, ó, nesse espaço, e puxo 2 vezes a laçada aqui pra cima. 1, 2.
Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Laço a agulha, ó, conto novamente a partir daqui, tá? Porque às vezes a gente confunde e acaba contando a partir daqui, aí dá errado, tá? Então, ó, tem 2 alcinhas aqui que eu fiz o ponto alto. Então, a partir daqui eu conto 1, 2 pontos de base. Ó, no espaço seguinte, faço um ponto alto. Laço a agulha, volto aqui, ó, onde tem aquelas 2 alcinhas do ponto alto que eu fiz no ponto anterior, tá? Coloco a agulha nesse espaço, laço, puxo o fio aqui pra cima. Uma vez, 2 vezes. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Laço a agulha, pulo 2 pontos de base, no espaço seguinte, faço um ponto alto. Laço a agulha, volto aqui, ó, nesse espaço e puxo 2 vezes a laçada aqui pra cima. 1, 2. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a 4ª carreira, laço a agulha, ó, pulo 2 pontos de base, nesse espaço seguinte, faço um ponto alto, laço a agulha, volto aqui, ó, nesse espaço onde eu fiz o ponto alto do ponto anterior, e puxo 2 vezes a laçada aqui pra cima. Aqui eu finalizo o ponto, laço a agulha e vou colocar a agulha, ó, embaixo das 2 alcinhas do último ponto de base. Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto e aqui eu finalizo a carreira. Então, aqui eu finalizei a 4ª carreira e na 5ª carreira eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz na 1ª e na 3ª carreira, tá? Vai ser uma carreira todinha em pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto de base. Terminando a 5ª carreira, eu vou iniciar a 6ª carreira, não esquecendo de como iniciar a carreira, tá? Que eu já mostrei aqui. E a 6ª carreira, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz na 2ª carreira e que eu fiz na 4ª carreira, exatamente igual, tá? Então, nós vamos revezando entre essas 2 carreiras até atingir o tamanho desejado para a nossa peça. Aqui eu fiz algumas carreiras a mais para vocês poderem visualizar melhor o ponto e fica assim. Olha que lindo que ficou. Tá demais, né? O lado direito ficou assim. O lado do avesso ficou lindo também. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.